Muito bem, boa noite. Muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver se a galera entra aí na nossa live. Uma live que eu estou fazendo agora sem ter convidado ninguém. Então a gente está começando agora. Tá? A gente vai falar de um modelo multimodal na saúde. E vamos só esperar um pouquinho, uns 2 minutinhos. Sejam bem-vindos aí, Maria de Lourdes, Eunice. Vamos chamando a galera aí para ver se entra na nossa live. E a gente vai falar um pouquinho de um modelo multimodal, que é um modelo que a gente pode estar usando na saúde, promovendo uma saúde através de várias modalidades e não só uma. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba preconizando ou até mesmo achando que os resultados dentro de vários tratamentos dentro da saúde vêm apenas de um modelo que a gente conhece ou que a gente trabalha ou que a gente aprofundou nele, né? Eu acredito muito num trabalho multimodal, né? Se eu for levar em consideração dentro daquilo que eu trabalho, vamos lá, eu poderia estar falando aqui da osteopatia, eu poderia estar falando aqui da acupuntura, eu poderia estar falando aqui da reeducação postural global, do RPG, eu poderia estar falando aqui da fisioterapia ortopédica e traumatológica. Então eu posso estar falando do Pilates, eu posso estar falando de várias modalidades para levar a determinado fim num tratamento. Eu posso estar falando da saúde integrativa, ou seja, de como integrar todas essas modalidades, essas formas de pensar para a gente chegar num resultado de melhor e maior saúde para as pessoas. Então a gente está falando num modelo multimodal de tratamento. E quando a gente fala no modelo multimodal de tratamento, a gente está falando na comunicação que coexistem entre essas modalidades que vão trazer aquele fim que a gente quer, que seriam os resultados positivos dentro da saúde. Então eu, Guilherme Félix, acredito muito no modelo multimodal no tratamento. Eu não acredito que existe apenas a técnica A, B ou a técnica C, que essa técnica ela vai solucionar todos os problemas, ela vai ser extremamente eficaz em identificar e tratar determinadas patologias, e que essa técnica, apenas essa visão é que vai ser a varinha de condão, que vai ser aquela técnica que vai te salvar. Eu acredito no modelo multimodal. Eu acredito que quanto mais ferramentas a gente como profissional, quanto mais ferramentas a gente tem em mãos e principalmente que a gente saiba utilizar essas ferramentas, a gente tem maiores chances de alcançar os resultados que a gente almeja dentro de qualquer tratamento. Então, o que hoje eu quero vir aqui dizer realmente é sobre um modelo multimodal de tratamento. E é algo que é muito interessante, porque se eu for contar um pouquinho da minha história, é algo que eu já utilizo há muito tempo. Por quê? Porque eu venho de formações de várias técnicas, onde eu vou acrescentando dentro do meu tratamento a visão de cada uma. E eu vou absorvendo aquilo que há de positivo, totalmente positivo, e para cada pessoa. Cada ferramenta ela vai ter uma grande utilidade dentro da identificação daquilo que a gente precisa para cada tratamento específico. Então vamos lá, se a gente for pensar aqui no Pilates, ou no Mackenzie, ou na osteopatia, ou no RPG, ou etc. Várias técnicas que a gente pode estar citando aqui. Será que todas as técnicas vão funcionar
para todos os pacientes de uma forma assim que essa técnica vai ser insubstituível e tudo mais? Eu não acredito que é assim. Eu acredito que a gente tem que tirar e drenar tudo aquilo que é de bom dessas várias técnicas, a gente colocar na nossa caixinha de ferramenta ali e ir utilizando à medida da nossa avaliação, de como nós identificamos a condição atual daquele paciente que se apresentou ali para a gente. Eu acredito muito nesse modelo multimodal, né? Que é um nome bacana, né? Eu não sei se as pessoas utilizam, mas que a gente tem que ter a grande ferramenta da avaliação, a grande ferramenta de identificar quais são as causas dos problemas que aquele cliente apresentou ali. E vamos lá, muitas vezes essa causa, gente, ela é multifatorial. Então são vários fatores que trouxeram aquela condição patológica do nosso paciente, certo? E provavelmente, como ela é multifatorial, a gente pode precisar de mais de uma ferramenta para a gente ter uma solução, principalmente rápida, eficaz, extremamente eficaz e o principal, um resultado duradouro. Porque o que a gente vai estar buscando dentro do nosso tratamento é isso, um resultado rápido, eficaz e duradouro. Muitas vezes, de repente, a gente utiliza a técnica X e essa técnica é rápida apenas. E na outra semana ou nas próximas 2 semanas, aquele paciente tem a recidiva, certo? Ou seja, a técnica foi rápida, você resolveu às vezes, solucionou ali de forma rápida, mas nada duradouro muitas vezes, ok? Então, se a gente for pensar às vezes em técnica que é eficaz, mas eficaz apenas naquele momento, a gente não quer isso. Eu, por exemplo, dentro do meu consultório, eu não quero isso. Eu quero que o que eu utilize ali no consultório seja rápido, eficaz e duradouro. E quando a gente utiliza um modelo multimodal de tratamento, a gente está aumentando as chances desse tratamento ser e ter essa característica que a gente acabou de falar. Isso que é importante. Então vamos lá. Muitas vezes você pode pega um paciente ali e utiliza a técnica com a visão toda osteopática. Fundamental, muito bacana. Mas vamos lá. E se esse paciente está precisando naquele momento de movimento? Será que eu utilizar somente a técnica osteopática vai resolver esse problema? Pode ser que sim, pode ser que resolva rapidamente ali. Mas certamente, se aquele paciente ali precisa de movimento, por exemplo, se eu não souber indicar determinados movimentos para ele fazer ou determinadas técnicas que trabalham o movimento, eu provavelmente não terei um resultado duradouro, certo? Então pode ser que esse tratamento fique falho. Pode ser também que esse paciente precise de outro profissional que não seja o fisioterapeuta, no caso. Pode ser que esse paciente esteja precisando de um dentista, porque muitas vezes as dores podem estar vindo de uma adaptação vinda da TM. Isso pode acontecer, certo? Pode ser que essa condição que o paciente apresentou ali, ele venha, vamos lá, das pressões intraabdominais causadas por uma má alimentação, por uma alimentação de produtos industrializados, produtos com corantes, produtos extremamente adocicados e que o corpo inflamado ele está reagindo o tempo todo em relação à alimentação que ele está tendo. Será que vai ser necessário que a gente utilize, por exemplo, outro profissional? Então, quando a gente fala do modelo multimodal, a gente pode estar falando também de um modelo de saúde integrativa. A gente não está falando só das técnicas, da união de várias técnicas, somente isso. A gente pode estar ampliando esse pensamento também de uma forma mais integrativa de tratamento. E agora eu já estou falando de adicionar ao seu tratamento outros profissionais. Então vamos lá, a gente pode ter essa mesma linha de pensamento. Essa linha de pensamento de que eu, como profissional fisioterapeuta, muitas vezes ou algumas vezes eu vou necessitar de ferramentas de outros profissionais. Assim como as minhas próprias ferramentas, eu posso estar precisando de utilizar outras ferramentas que eu tenho. E as ferramentas, a gente vai utilizar elas como o nome das técnicas. Por isso que eu acredito muito no modelo multimodal, porque eu utilizo ela há muito tempo. Há muito tempo que eu utilizo no consultório.
Então vamos lá. E como é que começou isso? Como é que começou essa questão de acreditar que várias técnicas, e eu utilizo muitas das técnicas da terapia manual dentro do meu tratamento, e como que surgiu isso? Surgiu a partir do momento que, quando eu me formei lá em 2002, né, no final de 2002, comecei a trabalhar em 2003, eu tinha um modelo de trabalho mecanizado dentro da fisioterapia. Sabe aquele modelo mecanizado de clínica, de atendimento de convênio? Eu não sei se tem vários fisioterapeutas aqui comigo hoje, aqui agora, mas se tiver algum fisioterapeuta, dá um oi aí, falam eu, tá? E me digam aí, sinceramente, se você já trabalhou com esse modelo de tratamento, esse modelo mecanizado dentro da fisioterapia, por exemplo, esse modelo mecanizado, da gente atender ali 5, 8 ou 10 pacientes ao mesmo tempo, utilizando apenas a eletroterapia como uma grande técnica, entre aspas, do tratamento. Tá aqui o Ricardo dando um joinha. O Ricardo, eu sei que é um fisioterapeuta, e o Ricardo trabalhou com esse modelo. E a partir desse modelo, do início lá da minha carreira, de clínica, de convênio, de atendimento em massa, está o Nildo aí falando também, ó, que trabalhou com esse modelo mecanizado, é quase que um modelo industrial, né? Entra lá naquele horário ali, vamos lá, 1h30 da tarde, entrou lá a dona fulana, a dona ciclana, seu Beltrano e tudo mais, né? É o que o Bruno está falando aqui, ó. Eu nunca gostei da física convencional. Bruno Horta foi meu aluno, né, Bruno? Na formação de Pilates lá em 2009, 10 por aí, né? Prazer ter você aqui na minha live, Bruno. Então, esse modelo é quase que um modelo industrial. Um modelo que a gente tem lá 10 macas e tem 10 pacientes ali, onde a gente passa aquele mesmo tratamento para todo mundo. Como se todo mundo fosse igual, como se toda a condição ou todo o diagnóstico, esse é o grande problema, que esse modelo é um modelo de tratamento de diagnóstico. Você não trata a pessoa, você trata o diagnóstico. Esse modelo biomédico que já é adotado há muito tempo e que muitas pessoas ainda insistem em seguir esse modelo, né? Esse modelo de eu trato uma síndrome do impacto, eu trato uma síndrome fêmuro-patelar, eu não trato o diagnóstico, eu não trato o sintoma, eu trato a pessoa, eu trato aquela pessoa, aquele paciente, tá? Então essa visão mecanizada, industrial, eu gosto de comparar muito a questão da clínica, como muita gente fala, clínica convencional de fisioterapia, a gente utiliza, eu vejo como um modelo industrial, é quase como uma empresa, onde as pessoas passam ali, todo mundo vai passar ali no ultrassom, pá, 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 todo mundo vai passar no TENS, pá, 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 todo mundo vai no gelo, agora todo mundo vai puxar a perninha, né? Alongamento só de isquiotibiais, né? Que acontece muitas vezes, tá? Então é um modelo muito industrial, nada individualizado, né? E acaba que isso vai comprometer o resultado. Nada contra quem trabalha dessa forma, gente, tá? Mesmo porque a população de forma geral, ela vai necessitar muitas vezes desse tratamento, tá? Já vai ser uma grande ajuda. Galera, a Helena está falando. Oi, Helena, tudo bem? Ela está falando que não está ouvindo. Como é que está o som aí? Eu preciso que alguém dê um feedback, tá? Se o som tiver, alguém estiver me escutando, dá um joinha, tá? Dá um joinha só para ver, só para conferir, porque ela não está escutando. Então, se alguém estiver ouvindo aí, dá um joinha, por favor, tá? Vou continuar. Ela não está ouvindo não, mas eu acho que a galera aqui estava escutando, tá, Helena? Mas vamos lá. Então, esse modelo, eu lá no início da carreira, trabalhando nessas clínicas, nesse modelo mais industrializado, nada individualizado, eu comecei a perceber que dificilmente eu teria os resultados que eu gostaria de ter dentro do tratamento. E mesmo assim, mesmo quando eu me formei, eu já me formei com uma formação chamada RPG, que é Reeducação Postural Global, que na época a gente fazia um tratamento mais individualizado. Então, mesmo eu trabalhando numa clínica, né, de modelo convencional que a gente chama hoje, né? Muitas pessoas chamam modelo convencional, né? A clínica, aquela clínica normalmente ortopédica e tudo mais, e que atende
mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? 3, 4, 5, até 10 pessoas ao mesmo tempo, eu ainda fazia alguns atendimentos no RPG, beleza? No RPG. Então eu já tinha um modelo mais individualizado e aquilo ali me aflorou muito, aquilo foi importante no início da minha carreira para eu perceber que esse seria um caminho a percorrer na minha carreira, porque esse seria um diferencial dentro do meu tratamento, tá? Mesmo hoje eu não utilizo muito do RPG, na verdade não utilizo absolutamente quase nada do RPG hoje, tá? Mas eu percebi que aquele modelo de tratamento ele iria funcionar na minha carreira daí para frente. E aí eu fui buscando o quê? Fui buscando algumas formações direcionadas a um tratamento mais individualizado, certo? Claro que eu fiz uma pós-graduação em ortopedia e traumatologia, que era justamente para ter esse conhecimento global, né, amplo, do atendimento da clínica convencional, que a gente fala. Né? E foi importante sim, foi muito importante em determinado momento da minha vida, principalmente nos 3 primeiros anos ali de atendimento, foi muito importante eu ter aquele conhecimento, eu ganhar confiança, né? Mas ao mesmo tempo eu não deixei de ter a outra visão. Então eu busquei, engraçado que eu busquei num período da minha vida que estava trabalhando pouco, né? Bem no início ali, depois de já ter formado com RPG, eu fiz a auriculoacupuntura e um curso de shiatsu, o que me deu uma curiosidade muito grande para a medicina tradicional chinesa. E aí eu fui fazer a formação em acupuntura, a especialização, que foram 2 anos e meio dentro da acupuntura. Então eu já comecei a utilizar nos meus pacientes ali de consultório, aquele paciente que eu atendia individualizado para o RPG, eu já comecei a oferecer também um tratamento da acupuntura, da medicina chinesa, do shiatsu, do tuinar. Também fiz uma formação em tuinar, que é a mãe do shiatsu, né? O tuinar é uma massagem chinesa, é muito interessante. Então isso foi melhorando, eu fui afiando o meu machado, entendeu? Eu fui ali melhorando as minhas técnicas, refinando o meu tratamento, num modelo que eu achava muito mais interessante, porque ele me trazia resultados, muito mais resultados do que dentro da eletroterapia, naquele modelo industrial, quase que industrial dentro da clínica convencional. Né? Deixa eu só ver aqui que o Nildo está num papo bacana, Nildo. Eu vou voltar aqui para eu ver o que você colocou aqui. Hoje o Nildo colocou aqui, ó, hoje o uso de tudo que me dispõe, porém traço o meu tratamento. Devolvo a função ao paciente, eu vendo resultados e não a técnica global. Tratamentos diferenciados para cada indivíduo. Perfeito, Nildo. É justamente isso. Você traça o seu tratamento, utiliza aquela técnica que você acha mais importante naquele momento, ou seja, você utiliza aquela técnica. A técnica ela vai ser apenas o veículo. Ela vai ser o veículo. O que você vai vender para o seu paciente é o resultado. Show de bola. Você faz isso de uma forma diferenciada, um tratamento individualizado. Perfeito. Tenho formação em Pilates, quiropraxia, RPG e terapia manual. Dentre desses eu montei minha forma de tratar usando um pouco de cada técnica. Nildo, é isso aí. Isso é o modelo multimodal. Certo? Então vamos lá. Nós vamos bater em cima aí, ó. Pilates eu também trabalho, a quiropraxia. Eu fiz uma formação muito bacana de quiropraxia também e que me ajudou muito nas técnicas articulares, de trança articular nessa época. Né? Hoje, como eu fiz a formação da osteopatia, formação completa de 5 anos e tudo mais, eu utilizo hoje, dentro da terapia manual, muito das técnicas da osteopatia, né? Que ela é muito completa, isso me ajuda muito. Então, olha só, o RPG, terapia manual, tudo isso. Isso aí, você criou um modelo multimodal. Perfeito, amigo. É justamente disso que a gente está falando. Porque isso aí, você está trazendo para você elementos para o seu tratamento que vão te dar um resultado muito mais eficiente, aquilo que eu falei lá no início, muito mais eficiente, né? Rápido, né? Vai te dar um resultado muito mais rápido e principalmente, aí é que está, principalmente duradouro. E o duradouro, a gente vai ter que entrar num outro aspecto importante para que esse tratamento seja efetivamente duradouro. Tá? A educação, a gente tem que saber educar o nosso paciente também. Então, a partir do momento que a gente consegue recomendar, talvez, outros profissionais que sejam extremamente importantes para o seu tratamento,
Aquilo que eu falei lá no início, no modelo de saúde integrativa, por exemplo, se eu estou necessitando do nutricionista para desinflamar aquele corpo, para reduzir pressões intraabdominais causadas pela má alimentação, se eu preciso do dentista para estar fazendo um trabalho específico na oclusão dentária, porque está tendo um desequilíbrio da ATM e que está gerando um tensionamento do corpo, eu vou utilizar também desses profissionais, tá? Eu vou utilizar esses profissionais porque ele vai ser necessário para a entrega dos resultados. Então, o modelo multimodal, então a gente pode falar das nossas técnicas, todas aquelas técnicas que a gente utiliza dentro do nosso tratamento, como também a gente pode estar falando das técnicas de outros profissionais. E a gente não pode ter o medo dessa indicação e dessa orientação. Olha só, procura a nutricionista tal, porque ela trabalha muito alinhada com o que eu penso e com o que você precisa nesse momento, se for o caso. Beleza? Então a gente não pode ficar muitas vezes fechado no nosso mundo, achando que a nossa técnica é a varinha mágica, é a varinha de condão, que eu como profissional, eu tenho o poder, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente entra nessa questão da vaidade, do egocentrismo e a gente acaba achando que aquele paciente ali é o meu paciente, só eu posso tratá-lo, né? Então vai muito mais na questão emocional sua como profissional do que talvez com a sua preocupação na melhora, na reabilitação, né, nos resultados efetivos daquele paciente que você tem ali em mãos. Então eu acredito que a obrigação nossa é sempre estar buscando as melhores orientações para que a gente tenha os resultados efetivos, rápidos e duradouros. Vou repetir isso aqui a live inteira, tá, galera? Vou repetir isso aqui a live inteira porque eu acho que isso é fundamental. Eu acho não, isso é fundamental para o nosso resultado, para o nosso crescimento como profissional também. Então, quando a gente fala do modelo multimodal, a gente fala de várias técnicas que a gente utiliza dentro do nosso tratamento. Então, se você tem lá, vamos supor, chegou um paciente aqui, um paciente com uma hérnia de disco lombar, por exemplo. Então, como que eu, Guilherme, faço no meu consultório? Eu vou avaliar, é claro que eu uso como uma grande base do meu tratamento a osteopatia, a visão osteopática, tá? Não vou falar eu uso a osteopatia, eu uso a visão osteopática, que já é algo muito amplo. Como a osteopatia ela é holística, certo? A gente consegue enxergar todas as conexões anatômicas, fisiológicas, biomecânicas do nosso paciente. O que a gente tem que fazer? Porque eu faço o que eu adotei como o meu modelo, né? Meu modelo avaliativo e de tratamento. Eu tenho uma grande base da osteopatia justamente por isso. Tá? Eu não vendo a osteopatia, né? Eu não vendo a gente, vamos lá fazer uma sessão de osteopatia. Como eu não vendo a acupuntura, vamos lá fazer uma sessão de acupuntura. Não, eu vendo aquilo que o Nildo falou lá no início, o Nildo que está participando aqui, falou o seguinte, eu vendo o resultado, tá legal? Nem que nesse resultado eu preciso até utilizar outros profissionais e muitas vezes eu preciso desse outro profissional junto comigo, para ter o resultado que o paciente precisa, tá? Não é só o resultado que eu quero, é o que o paciente precisa, beleza? Isso vai ser fundamental no nosso tratamento, tá legal? Fundamental, fundamental. Um abraço aqui pro Douglas. Um abraço, Douglas. Tá na fazenda ou já tá em BH já, hein, meu amigo? Então, galera, é o seguinte, quando esse paciente chegou, vamos lá, com a hérnia discal aqui, eu vou avaliar, usando esse modelo, né, essa base toda osteopática, avalio, uso também outros aprendizados que eu tive durante esses quase 18 anos de atendimento na fisioterapia. Uso vários aspectos para serem analisados ali naquela avaliação, onde eu vou analisar ali se tem influência dentária, se vai ter influência de pressões intraabdominais. Então eu vou utilizar um modelo muito mais amplo, né? Não são só testes articulares ou testes cinesiológicos, biomecânicos ou testes musculares, não. Né? Eu procuro fazer dentro desse modelo avaliativo algo muito mais amplo. Para quê? Para que eu tenha resultados e que eu seja mais cirúrgico, para que eu seja mais cirúrgico no meu atendimento. Né? E para eu não perder tempo no tratamento. É melhor eu perder tempo, entre aspas, porque não é perder tempo, é um trabalho de investigação, ou seja, eu utilizar mais o meu tempo avaliando para que eu escolha a melhor ferramenta, que seja da técnica A, que seja da técnica B, que seja a técnica C.
Não importa, isso não importa. O que importa é que, na hora que eu escolha essa técnica que eu vou utilizar naquele paciente, essa técnica seja extremamente efetiva e que traga os resultados. Vou falar mais uma vez, hein? Resultados rápidos, eficazes e duradouros. Então vamos lá, muitas vezes eu pego esse paciente, fiz toda a avaliação, faço todo um planejamento daquilo que eu vou utilizar ali naquele momento, que normalmente esse paciente chega com dor dentro do consultório, e vou a partir daquela avaliação, tudo que eu encontrei ali, por exemplo, de hipomobilidades que eu preciso liberar em questões articulares, ou questões musculares de pontos gatilhos que a gente precisa estar trabalhando, eu vou estar trabalhando. Eu vou buscar fazer toda uma investigação se tem alguma relação visceral, alguma relação da inervação, né? Ou seja, uma investigação craniana, se tem alguma relação com aquilo que está apresentando. Tudo isso eu vou estar avaliando, né? E quanto mais a gente aprofunda mais no conhecimento, nos estudos e tudo mais, a gente percebe que a dor muitas vezes ela está vindo de longe de onde ele está sentindo, né? De onde o paciente está sentindo. E isso a gente consegue ser mais cirúrgico realmente no nosso tratamento. Então, quando eu vou lá e identifico, vamos supor, hoje eu tive um atendimento hoje de uma paciente com uma dor interescapular que provavelmente a gente vai ver os resultados, né, durante a semana, mas que vinha da região do estômago, tá? No quadrante superior esquerdo do abdômen dela. Né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, essa inervação que sai lá da região interescapular, T4, T5, T6 ali, ela está ligada, né, a uma inervação simpática do estômago, da víscera estômago. Então, se eu não estou atento a isso e eu fico ali, às vezes, só na região torácica, trabalhando a musculatura ventosa, ou pego o gancho ali de liberação miofascial, passo bolinha, faço, sei lá, coloco agulha, né, só naquele local, muitas vezes eu não vou ter o resultado que eu quero, certo? É isso que é importante a gente entender, que a gente ali, às vezes, faz uma massagem naquele lugar, né, e tudo mais, mas se eu não for na causa daquele problema, se eu não souber avaliar, entender que, por exemplo, vem lá do estômago essa dor interescapular, eu não vou conseguir obter o resultado. O resultado não vai ser rápido, não vai ser eficaz e muito menos duradouro. Então, a gente, enquanto fisioterapeuta, dentro do nosso tratamento, a gente tem que ter muito bem claro na nossa cabeça que eu preciso utilizar as melhores técnicas para determinadas pessoas. Que não quer dizer que eu atendi uma pessoa que eu precisei utilizar uma técnica de trust, né? Instalei aquela pessoa toda ali e tal, que a próxima pessoa vai ser isso que eu vou utilizar, certo? Se eu não souber avaliar, você lembra o que eu falei da gente gastar, entre aspas, o nosso tempo na investigação e na avaliação? É para isso, para que eu seja certeiro, tá? E o modelo multimodal, gente, deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Eu não estou falando que é para a gente utilizar todos os santos, tá? Porque senão a gente não sabe qual santo que fez o milagre, tá? O que eu quero dizer com isso? Então muita gente chega lá e utiliza tudo que ele tem de ferramenta, tudo. O paciente chega, vamos supor, uma dor torácica. O paciente chegou, aí vai lá e faz uma técnica de trust naquela região. Ele pega um gancho e faz liberação. Ele pega bolinha de tênis e manda deitar na bolinha de tênis no mesmo atendimento. Ele pega, sei lá, pega agulha, coloca agulha naquela região toda. Ele massageia, faz massagem, passa arnica, né? Ou seja, ele não sabe, ele está usando de todos os santos. Aí vai lá, põe o tênis depois, ou pega um aparelho da acupuntura chamado Haihua e passa, né? Ele não sabe depois qual santo que fez o milagre, se é que vai fazer o milagre, tá? Se é que vai fazer o milagre. Então, quanto mais você aprende a avaliar, identificar a verdadeira causa, você vai utilizar menos técnicas. Talvez você utilize uma técnica só, tá? Às vezes você utiliza um movimento só para que o paciente tenha
um resultado ali com você. E aí você vai saber qual santo que fez o milagre para aquela pessoa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E outra coisa, você precisa pegar as referências. É importantíssimo que quando, lá na sua avaliação, lá na sua investigação, você pegue realmente quais são as referências de dor daquela pessoa, né? As referências de intensidade, de duração, de dor daquela pessoa. Tá? Para quê? Para que no final você faça a comparação e veja quais foram os resultados efetivos. Beleza? Tá o Nildo aqui participativo. Parabéns, tá, Nildo? Muito obrigado aí pela participação. Você tá ajudando muito a minha live aqui, a nossa live. Tá? Muito bacana. Um bom resultado depende muito da avaliação. Uma avaliação bem feita, conseguimos ótimos resultados. É justamente isso, Nildo. Perfeito, cara. Perfeita colocação. Tá? Então, quando eu falei lá em perder, entre aspas, o tempo na avaliação, é justamente para isso. Para que a gente não perca o nosso tempo no tratamento. Aí sim, aí eu posso falar o perder tempo no tratamento sem fazer aspas, tá? Porque aí justamente a gente vai perder tempo, né? Vai gastar técnicas à toa, né? Vai submeter muitas vezes o paciente a técnicas que não vão ter resultado nenhum. Não vão ter resultado nenhum. Grande abraço, meu amigo Augusto Murta, tá? Um grande amigo de infância, que uma hora dessa deve estar numa praia, não pode ir para a praia não, tá, Augusto? Tá? Eu sei que você está aí em João Pessoa, mas fica tranquilo, fica relax em casa, que é a melhor coisa que você faz, tá legal? Vamos lá, e pode beber cerveja também não, tá? O isolamento é total. Mas então, o importante é que a gente saiba utilizar todas essas técnicas, mas saiba utilizar no momento certo. E é por isso que eu acredito no modelo multimodal. E muitas vezes você pode utilizar, por exemplo, para ter bons resultados no seu paciente. Vamos lá, você faz um atendimento de terapia manual, né, com o seu paciente. Se você trabalha com dry needling, né, agulhamento a seco, ou se você trabalha com acupuntura, você pode utilizar a acupuntura. E se você trabalha com movimento, você pode utilizar o Pilates, por exemplo, como movimento, certo? Então existem várias técnicas. Se você consegue combinar todas essas técnicas dentro de um modelo de tratamento, isso vai ser sensacional, sensacional. Com um direcionamento a partir da avaliação que você fez, das causas que você encontrou, né, que geraram dor no seu paciente, e você trabalha dentro desse modelo multimodal, ou seja, com essas técnicas que vão trabalhar em sinergia para a melhora do seu paciente, vai ser fenomenal, porque as chances são que você tenha um resultado, vou repetir mais uma vez, rápido, eficaz e duradouro, beleza? O Nildo colocou aqui, ó, pois quando o paciente chega com dor, ele pede socorro. Aí temos que ser ótimos, pois bons o mercado está cheio. Exatamente. Nós não podemos entregar, né, Nildo, um tratamento medíocre, né? Medíocre. Eu acho que eu gosto, né? Gosto não, né? Mas é uma palavra que eu acho que o medíocre a gente está falando o seguinte, estar na média, né? A gente tem que estar acima da média. A gente tem que entregar muito acima da média, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala nisso, no modelo multimodal, a gente está falando também o seguinte, que, cara, não adianta ficarmos defendendo técnica A, B ou C. O negócio não é por aí, né? Porque a gente vê que muita gente levanta muita bandeira, né? Tal, não. Vamos supor, Mackenzie. Vamos lá. O Mackenzie serve para tudo. O Mackenzie vai servir para tudo. A gente não precisa hands-off o tempo todo. Então, essa é a técnica. O meu tratamento ele vai utilizar só o Mackenzie e isso vai dar certo. Cara, não vai dar certo para todo mundo. Não é assim que funciona, certo? Vamos lá. Aí o cara vai lá assim, não, osteopatia. Beleza. O que eu acho assim, fantástico da osteopatia é a visão osteopática, tá? A abordagem avaliativa da osteopatia é fenomenal. Mas é o seguinte, vou usar as técnicas da osteopatia somente. Cara, se aquele paciente precisa de movimento também, se eu utilizar só aquilo, não indicar nada, não souber indicar nada, não souber indicar um profissional, ou se você não trabalha com movimento, por exemplo, e é aquilo que ele necessita, vai ter falhas no seu tratamento. Tá? Um abraço pro meu irmão Juliano Félix aqui. Um abraço. Tamo junto aí, irmão. Vamos fazer uma live, hein? Estamos devendo uma live. Nós vamos fazer uma live aí
Sobre fígado, o que você acha, Júlio? Dá um ok. A gente marca o dia, pode ser até essa semana. A gente pode falar tudo de fígado. A gente pode até relacionar coronavírus e fígado. Se tiver alguma coisa a ver, a gente fala. Tá legal? Tá? Vai ser muito legal se a gente fizer uma live aí. Mas então, a gente tem que entender isso. Que não adianta defendermos bandeira de uma técnica só. Tá? Eu não consigo, por exemplo, resolver todos os problemas de todos os pacientes utilizando só o Pilates. Eu não vou conseguir utilizar vou resolver todos os problemas de forma rápida, eficaz e duradoura utilizando só osteopatia, ou utilizando só Mackenzie, ou utilizando só acupuntura. Tá? O que eu tenho que entender é o seguinte, que o importante dentro do nosso trabalho é sabermos identificar qual a melhor ferramenta para aquele caso específico que chegou para você ali. Tá legal? Isso e essa bandeira que é importante a gente levantar. Cara, todas essas técnicas que eu citei são técnicas fantásticas, são abordagens fenomenais, ótimas e excelentes, tá? Mas não vai ser a técnica em si, somente a técnica em si é que vai trazer todos aqueles resultados extraordinários que você quer, tá? Então tá aí, ó, combinado já, tá, Ju? Com certeza vamos marcar essa live aí, tá? Vamos lá, vamos combinar direitinho. Quem sabe essa semana não sai uma live aí que a gente vai falar tudo de fígado. Tudo que a gente pode falar de fígado, ele é um especialista em fígado, a gente vai estar falando aqui, tá? Então, vamos lá, o Nildo está falando que o problema é que a grande maioria dos colegas tem medo de indicar o paciente para outro profissional com receio de perder para outro. Com isso, dificulta o trabalho de ambos. Nildo, isso acontece demais, e a grande questão aí vai de fundo emocional, desse profissional. Primeiro, o que ele tem que ter em mente é o seguinte, ele precisa entregar valor para o seu paciente, certo? Então, a rede de relacionamento dele, que ele tem com os seus pacientes, precisa ser o quê? Fortalecida. Ou seja, aquilo que a gente faz após o atendimento, aquilo que a gente faz quando o paciente não está ali com você, ele é fundamental, é o relacionamento que você cria com o seu cliente, tá? Isso vai ser fundamental. Isso é um ponto importante para essas pessoas que têm esse medo de perder o seu paciente para outro profissional, que tem que ter, é gerar valor de que você é importante, que você entregou algo importante para ele, tá legal? Outra coisa, acontece muitas vezes ao contrário. Se você faz a indicação correta para outro profissional, aquele paciente que você indicou para outro profissional, ele vai ser eternamente grato a você. Né? A tendência é que ele seja eternamente grato a você. Por mais que ele talvez não volte em você ali, tá? Pode ser que ele te indique para várias pessoas. Porque ele vai sempre lembrar, vai estar na cabeça dele o seguinte, olha só, foi ali o Nildo ali, ó, que me indicou o profissional tal e que acabou com o meu problema. Tá? Foi ele que identificou o que realmente eu precisava. E eu te falo, cara, que a grande questão aí está no fundo emocional do profissional. A vaidade, né, o ego, a questão de você querer ser a pessoa que resolve o problema daquela... Só você pode resolver o problema daquela pessoa. Então, a gente sempre fala que o profissional ele não pode ficar... que o paciente ele não pode ficar viciado no profissional, né, dependente o tempo todo do profissional e muito menos o profissional daquele paciente, certo? O profissional ele não pode ser dependente daquele paciente e querer que ele fique ali só com você o tempo todo. Tá? O importante é que você entregue um resultado, que esse resultado seja rápido, eficaz e duradouro. E para isso a gente precisa muitas vezes de passar para outros profissionais, que a gente precisa muitas vezes de utilizar outras técnicas que a gente não está utilizando. A gente tem que saber identificar isso aí para que a gente traga esse resultado. E um papel fundamental e que vai ajudar muito no relacionamento com o paciente depois do atendimento, com essa rede de relacionamento, é justamente saber educar o paciente. Né? Então, você entregar para ele o que vai ser importante após o seu atendimento ali, o que ele precisa fazer
quais são as ações que ele tem que ter na vida dele para que o resultado seja duradouro ali para ele. Isso vai ser fundamental, fundamental. Então pensa bem nisso, assim, relacionamento, tá? É o que as grandes empresas fazem. Elas procuram manter uma rede de relacionamento com o seu cliente o tempo todo, tá? Para que você não se desconecte. Quando você precisa daquele atendimento, você vai lembrar, opa, é aquele cara que me ajuda, é aquele cara que está ali sempre me passando dicas, é aquele cara que está ali sempre me indicando bons profissionais, que me faz bem o tempo todo, então é nele que eu vou, tá? Então vai bem por aí esse pensamento. Então é pensar um pouquinho fora da caixa, é pensar no modelo mais abrangente e não ficar levantando muita bandeira de técnica. Hoje eu acho que a live, se eu fosse resumir essa live, modelo multimodal na saúde. Não fique levantando bandeiras só daquela técnica, tá? Eu poderia levantar bandeiras de várias técnicas e uma coisa que eu falo muito nas minhas redes, né, é justamente do Pilates, porque eu dou e dei treinamentos na área do Pilates durante muito tempo, né, e ainda dou. Mas, cara, não existe milagre, não existe técnica milagrosa, né? Não vai ser só o Pilates, ele não vai ser extremamente eficaz para todas as pessoas que precisam de um tratamento de dor, por exemplo. Para todas as pessoas, não. Ele faz um papel importantíssimo dentro de vários tratamentos? Sim, claro, perfeito, ótimo, né? Mas, dependendo do tratamento, eu tenho que estar inserindo vários outros aspectos, né? Assim como, por exemplo, um tratamento que for usar só osteopatia, às vezes precisa do movimento. Eu preciso de outras técnicas ou outras indicações para isso. Então, o importante é que a gente tenha em mente que dentro da saúde, dentro do nosso tratamento, principalmente dentro da fisioterapia, a gente tenha em mente esse modelo de várias ferramentas que a gente tem, e a gente tem muita ferramenta boa na mão. Boa não, excelente, né? Excelente. Então nós falamos da utilização, né, de um modelo multimodal, um modelo também multiprofissional, porque numa visão integrativa de estar indicando para outros profissionais também, né? Isso vai ser fundamental. Nós falamos do relacionamento, o relacionamento pós-consulta, né? Pós-atendimento que a gente deve ter com o nosso cliente, para que a gente também saiba educá-lo como ele está inserido no tratamento, buscar a autorresponsabilidade desse cliente dentro do tratamento, para ele entender que ele é a parte mais importante desse tratamento. Não eu como profissional, eu sou um guia. Eu costumo dizer o seguinte, a gente como fisioterapeuta, dentro do nosso tratamento, a gente vai ser o GPS, né? A gente fala, olha, tem esse caminho aqui, tem esse caminho aqui, ó. Vamos lá, você vai chegar nesse resultado aqui. Se a gente for por esse caminho, vai ser legal. Se a gente for por esse caminho, vai ser legal. Por esse caminho vai ser mais longo, por esse caminho vai ser mais curto. Então, nós somos GPS na saúde, tá? Agora, meu amigo, quem vai realmente dirigir esse carro é o paciente. E ele tem que entender isso. Enquanto o seu paciente não entender que quem dirige o carro da vida dele, da saúde dele, é ele, tá? As chances são que os resultados não serão os resultados esperados. Beleza? Isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente, tá? E que nós como profissionais também, que a gente não tenha a visão de que a gente é o cara que vai realizar o milagre daquela pessoa, tá? O milagre daquela pessoa. Então, da mesma forma, a gente não vai pensar também que a gente tem a técnica A e que essa técnica A é a técnica que resolve todos os problemas de todos os pacientes que a gente tem, tá? Então, não vamos ficar levantando bandeira para uma técnica só, porque ela é uma técnica muitas vezes importante para determinado momento, mas que ela precisa muitas vezes de outras técnicas também. Beleza? E esse é o modelo multimodal. E esse é um modelo que eu acredito, por exemplo, que acelera o resultado. Isso dá velocidade, né? Hoje, por exemplo, eu não consigo entender mais aquele tratamento de 20, 30, 50 sessões que as pessoas ficam dentro de uma clínica, né?
Tá legal? Pô, Nildo, obrigado, cara. Gratidão. Gratidão. Sou seu fã também, tá? Por estar participando aqui comigo, cara. Participando. Isso é importantíssimo, tá? Bacana. Então, eu não acredito mais nesse modelo da reabilitação de 50, 60 sessões de fisioterapia. Então, a gente vê muito paciente que chega no consultório da gente com isso. Poxa, já tem 60 sessões de fisioterapia, cara. Tô lá fazendo ultrassom, TENS, gelo. Ultrassom, TENS, gelo, alongamento. Ultrassom, TENS, gelo, alongamento. Né? E, cara, não cabe mais isso, não cabe mais isso. A gente sabe que em alguns setores, esse tipo de fisioterapia industrializada que a gente falou lá no início, né? Mecanizada, né? Utilizando protocolos, elas são importantes em determinados momentos, em determinados locais, mas ela não pode ser uma fisioterapia de referência, de jeito nenhum, né? Então a gente hoje tem milhares de técnicas fenomenais que a gente pode estar reunindo e utilizando essas ferramentas. Tá legal, galera? Olha só, muito bom, muito bom. Eu quero fazer um convite a todos vocês, tá? Todos vocês. Eu estou trazendo amanhã para uma live, amanhã às 20 horas, tá? A gente vai fazer uma live aqui no meu Instagram, tá? Com a Flávia Reis. A Flávia Reis é uma consultora de negócios, tá? É uma consultora em empreendedorismo, tá? Ela faz treinamentos aí para várias pessoas, para várias startups e tudo mais. Ela tá lá, ela mora em Denver, no Colorado. Então ela tem um programa muito bacana em relação ao empreendedorismo feminino também. Ela levanta muito essa bandeira, mas que todas aquelas dicas que ela tem ali para dar, ela serve tanto para as mulheres como para os homens, não tem problema, tá? Mas é um nicho que ela tem hoje, né? Que é o empreendedorismo também feminino, mas ela tem um gabarito fenomenal aí. Então a Flávia Reis vai estar junto comigo aqui amanhã, às 20 horas na live. Convido todos vocês, tá? Todos vocês, a gente vai falar desse momento, tá? O empreendedorismo na fisioterapia em tempos de pandemia. Então a gente vai falar de visão de futuro, né? O que vem pela frente, modelos de negócio. A gente vai falar de relações, as relações interpessoais e profissionais, a rede de contato que a gente hoje tem que estar tendo em mente o tempo todo. Então tudo isso vai ser muito bacana e a gente vai estar conversando isso amanhã junto com a Flávia, e ela tem muito, mas muito insight para dar para a gente, né, para os fisioterapeutas e também para todas as pessoas aí que estão apavoradas com esse momento, né, de como vai ser o seu negócio. Eu tenho certeza que as dicas que ela vai dar aqui, como ela é uma consultora de negócios, então ela não é uma consultora da fisioterapia ou da área de saúde, tá legal? Ela é uma consultora de negócios, então ela vai estar dando insights que servem para vários business aí, vários negócios. E vai ser muito legal. Então amanhã, às 20 horas, aqui no meu Instagram, a gente vai estar fazendo essa live juntos aí, eu e a Flávia Reis. Tá legal? O título da live vai ser Empreendedorismo na Fisioterapia em Tempos de Pandemia. Tá legal? Galera, ó, valeu demais. Eu acho que foi muito bacana. Essa live vai ficar 24 horas aqui no ar e provavelmente ela vai para o meu YouTube também. O canal do YouTube também. Opa, embolei aqui. Mas passando essas 24 horas, depois eu vou colocar ela lá no canal do YouTube, Guilherme Félix Castro. Então você entra lá que vai estar lá com a gente lá. Beleza? Galera, forte abraço. Aguardo então vocês amanhã às 20 horas aqui no Instagram. Fui!